Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui apresentar para vocês esses painéis super lindos e práticos para o Dia dos Pais. Eu comecei fazendo uma costura em toda a volta dessa parte aí, aproveitando o desenho da própria necessaire. Fui costurando, eu estruturei com a manta R2 e o TNT 120 para dar uma firmeza maior. Reparem que eu costuro em toda a volta, no meiozinho do retrocesso e paro. Pulo o emblemazinho do super-homem para ficar um charme, um acabamento mais bonito. Repito o mesmo procedimento do outro lado. Olha, ele fica com um ar de espumado, tão bonitinho. Repeti do outro lado o procedimento. E agora eu faço uma costura de segurança em toda a volta da peça, para depois estar cortando. Essa costura vai facilitar para que a nossa peça fique centralizada, fique retinha, para que a gente não tenha problemas na hora de cortar ela. Então vale muito a pena, senão é perda de tempo, tá, gente? Vale muito a pena, segurando sempre com as duas mãos dos dois lados, por isso que eu deixo bem grande a borda, para não dar prega. Faço o procedimento dos dois lados, para depois poder estar cortando. Finalizando a costura de segurança, olha o detalhe que dá, como fica bonito. Agora a gente pega, depois de cortar toda a peça, vamos aplicar o nosso zíper. Eu sempre passo uma costurinha de segurança na ponta primeiro e depois eu venho com um pezinho calcador fazendo a costura e o arremate. Repito o procedimento do outro lado. O bom desses painéis é que a gente consegue tirar o molde deles para fazer outros coloridos de outras cores. Eu tenho gostado muito de trabalhar com painéis, porque facilita, né, a gente ter o molde das peças. Repito o procedimento que a gente fez, só que agora prendendo todo o forrinho. Peça refilada, coloquei a minha etiquetinha e agora a gente vai colocar o nosso zíper. Centraliza bem a peça para que ela não fique torta. Nessa peça eu estou usando 2 zíperes, eu vou colocar um de cada lado.
Agora a gente vai desvirar a peça com muito cuidado para o zíper não abrir. Mas antes eu tinha me esquecido. Vamos colocar 5 centímetros de alça pronta em cada finalzinho para a gente fazer os puxadores. Gente, a alça pronta ela tem exatamente a mesma medida do zíper. Então é só você centralizar ela na ponta do zíper, fazer uma costura de segurança. Depois você vai desvirar, vai unir as pontinhas do zíper com a parte de baixo e vai passar uma costura com o pezinho de máquina. Corta a sobra do zíper, sela para que o zíper não venha desfiar e coloca o viés. Nesse caso aí eu usei o viés Boneon. Eu gosto sempre de prender a pontinha dele na máquina primeiro, depois eu encaixo e venho fazendo a costura. Retrocesso no início e no final, sempre, gente, sempre, para não soltar. Vamos fazer isso nas duas pontas. Corta a sobra do viés, sela a ponta dele também. Repete do outro lado. E agora a gente vai fechar as nossas caixinhas de leite. Coloca sempre a costura virada para baixo das pontas que já estão fechadas. Sempre na mesma direção, ajeita bem a pontinha por dentro para não dar prego. Feche as 4 laterais e passe o viés depois. Sempre com o pezinho de máquina. Sempre quando a gente terminar de fazer essas costuras nas caixinhas de leite, eu sugiro desvirar a peça para ver se ficou certinho antes de colocar o viés Boneon ou o seu viés de preferência, antes de passar o viés, porque caso tenha ficado uma prega, caso tenha acontecido alguma coisa do outro lado, você consegue desmanchar e repetir o procedimento com mais facilidade. Nesse caso aí eu não fiz, mas deu tudo certo. Mas pode ser que não dê. Então eu sugiro que antes de feche as 4 caixinhas, desvire a peça, tenha certeza que ficou legal do outro lado, para depois a gente tá fazendo acabamento com o viés. Vamos pegar um pedacinho de alça de 20 centímetros, prender no meio e passar uma segurinha de segurança. Centraliza bem o meio da costura para a alça não ficar torta. Repete o procedimento do outro lado, deixando uma pontinha para fora. De um lado eu usei 5 centímetros de alça, do outro lado 20 centímetros de alça. Vamos para o último acabamento da peça. Lá na Dois Limões Tecidos não tem somente esse painel, temos vários outros painéis de Dia dos Pais, Dia do Professor, painel do Dia das Mães, então ela está sempre trazendo novidades lá no site.
E com o meu cupom THALITA10 você consegue comprar qualquer produto, qualquer tecido com 10% de desconto. Eu vou deixar tudo aqui na descrição e vamos virar agora a nossa peça e ver como ela ficou linda. Olha que belezinha, ajeita sempre as pontinhas, os cantinhos. Vamos ajeitando. O bom da estampa é que a etiqueta fica centralizada, bonitinha. Ajeite a peça. E olha que peça mais fofa, mais linda, gente, que ela ficou. Aproveite e garanta a sua para o Dia dos Pais.